1999 até 31 de dezembro de 92, com 6 meses de licença, com a licença necessária à minha candidatura, primeira eleição que eu obtive como vereador, como membro desta casa. Quando lá cheguei, em 1989, a merendeira, o servente, ganhavam meio salário mínimo, porque era alegava a administração de então que eles trabalhavam meio expediente. E o professor, independente de atuar nas primeiras séries, no pré-escolar, no ensino fundamental, o piso era único, um salário mínimo. Nós tínhamos, naquela época, 66 unidades escolares, 6.500 alunos e 10.000 crianças fora da escola. Em 1989, nós iniciamos o trabalho de recuperação, conforme havíamos prometido, o prefeito Paulo Azevedo, então, havia prometido em campanha que os pilares da sua administração seriam educação e saúde. E, ao final do ano de 89, nós conseguimos reunir no pátio da prefeitura todos os servidores da área de educação. E o prefeito, então, pediu que os profissionais da educação apresentassem um projeto de plano de cargos e salários ao município, para que o município, para que ele, prefeito, chefe do executivo, fizesse o encaminhamento desse projeto de lei, dessa sugestão em forma de projeto de lei, para a Câmara Municipal de Nova Friburgo. E durante 6 meses, os professores, inicialmente, elegeram os representantes dos colégios, das unidades, e esses representantes foram fazer parte da grande comissão que elaborou essa lei, que foi apresentada ao prefeito ao final do ano de 1990, encaminhada a esta casa ao final daquele exercício, votada em sessão extraordinária e promulgada antes do encerramento do ano de 1990. Ali, os professores, os profissionais da educação, apresentaram um plano de cargos e salários, estruturando o que era cargo, dizendo o que era carreira, as progressões horizontais e verticais, as gratificações, a inclusão em forma de lei da regência de turma, a gratificação dos cargos de confiança. Ao recebermos esse projeto que eu guardo, professor Pierre, eu tenho cópia desse documento elaborado pelos professores e pelos profissionais de educação naquela época. Nós acrescentamos várias coisas que ali não estavam sendo solicitadas pela categoria. Estabelecemos o piso salarial, criamos as gratificações de diretor, dirigente, secretário de escola e oficializamos, por lei, a regência de turma. Criamos o Programa Municipal de Alfabetização, onde as alfabetizadoras faziam parte de uma equipe que eram treinadas e tinham uma gratificação. Por ser uma professora que formava o quadro de alfabetizadores, ela recebia uma gratificação para que aquele quadro não fosse alterado ao longo do tempo. Chegamos a ter, quando deixei a secretaria, em 1992, o piso salarial de 3,5 salários mínimos, a gratificação de 20% da regência, difícil acesso também em forma de gratificação e em forma de lei, a gratificação dos diretores, independente da unidade escolar,
Se ele era responsável por uma unidade escolar, a gratificação dele era de 10 salários mínimos. E assim terminei a minha gestão como secretário de Educação. Não tenho modéstia em dizer, não sou modesto nessa parte, que como titular dessa pasta, fui o secretário que melhor pagou o salário e que estruturou essa categoria na história de Nova Friburgo. Assim como foi o ex-prefeito Paulo Azevedo, aquele que deu condições para que o magistério e os profissionais da educação recebessem um salário digno, a gratificação digna, a regência, todas as suas vantagens, numa lei em que não havia diferença entre o servidor do quadro fixo e o servidor seletista. Todos recebiam na mesma faixa, no mesmo plano, independente de ser contratado ou do quadro fixo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo esse histórico? Não é para me enaltecer, nem a figura do ex-prefeito, que nem mais está entre nós. Não é isso. É que eu me sinto envergonhado, depois de ter feito tudo isso pela educação de Nova Friburgo, que não fiz mais do que a minha obrigação, mas eu me sinto envergonhado, como líder de governo, de subir a essa tribuna e defender uma gratificação de R$100. Eu me sinto envergonhado de ter que dar o parecer contrário a uma emenda que pede a gratificação de R$200. Mas essa é a realidade do município de Nova Friburgo. Eu chamo os senhores a uma reflexão. Desde que o prefeito Heródoto assumiu, em 1º de janeiro de 2009, até a data de hoje, 9 de agosto de 2011, com essa gratificação, que a partir de janeiro passa a fazer parte do novo piso salarial, com essa gratificação, chega, vereador Pierre, a 100% de reajuste do que deixou a ex-prefeito. E para quanto vai esse piso com essa gratificação? Os senhores têm ideia? Contando a gestão do prefeito Heródoto e esses 10 meses do prefeito Dermerval, os profissionais da educação, os professores estão recebendo um reajuste de 100%. Para quanto vai esse piso? 800 e alguma coisa. Eu tenho que ter vergonha de vir aqui como professor, eu tenho que me sentir atingido como membro da categoria e ter que defender isso. Mas é isso que o município pode fazer agora. Por quê? Porque ao longo de 8 anos, cuidou-se de aniquilar com a carreira do pessoal da Prefeitura Municipal, em qualquer categoria. Na área de saúde, na educação, o funcionalismo público do quadro fixo foram aniquilados. Sobrepôs-se nessa cidade, trabalhou nessa cidade. Aqui esteve a famigerada Niticop, que contratou o vereador Renato Abirrame. Mais de 5.000 funcionários. Só reclamação trabalhista já julgadas tem 1.100. Condenou quem? Quem que vai pagar? Quem é que vai pagar essa conta? Onde está a Niticop? Quem é que vai pagar essa conta? O município de Nova Friburgo. Vereador. Solidário. O senhor ainda tem 10 minutos para fazer a defesa do projeto. Devolver a presidência aqui para o vereador Sérgio Xavier. Solidário que foi com esse absurdo. O prefeito Dermerval, à medida que pode... Vereador, o senhor concede a parte? Eu vou concluir aqui e vou passar os à parte. O vereador Marcos pediu primeiro. O prefeito Dermerval está fazendo o que ele pode com relação ao servidor. A partir de janeiro, o piso salarial vai para R$1.000. Vai sair desses 800 e pouco, vai para R$1.000. Do pessoal de apoio, para R$700. R$800, seja lá o que for. Mas é o que pode ser feito isso. Eu estou dizendo
que os 2 prefeitos que passaram desse mandato concederam 100% de reajuste. Só que 100% de muito pouco é pouco. É pouco. A matemática diz isso. Olha, é muito triste você ver tudo aquilo que foi feito há 20 anos atrás, o município andar para trás, retroceder, voltar a situações de tristeza, situações de calamidade em termos de servidores municipais. Eu tenho certeza que o prefeito Dermerval também não gostaria de dar esse abono, mas é isso que pode nesse momento. Eu vou entrar com a emenda à lei orgânica do município. Vou entrar com a emenda, vinculando o vencimento de vereador ao piso salarial do magistério. A gente não pode mexer nisso esse ano. Mas eu vou fazer esse vínculo. Por quê? Vou fazer esse vínculo nesse sentido que não é projeto de lei, é projeto de emenda à lei orgânica. Vai ficar consagrado na lei orgânica. Eu só estou vendo os valores aqui, e não só não anuncio, porque o vereador Nami Nassif pediu que ele quer dar uma olhada numa situação. Porque eu cansei de denunciar, durante 8 anos denunciando a questão da Nitcop. Aí fui perseguido, o vereador Jorge é sempre contra. Está aí o resultado. Eu quero saber quem é a favor da Nitcop. Contrataram, fizeram o diabo, não pagaram fundo de garantia, não pagaram INSS, não pagaram nada, e o enjoado era eu que era o enjoado. Aí a situação está hoje, eu tenho que vir aqui defender um abono de R$100. É brincadeira isso. Então eu vou fazer uma emenda à lei orgânica, vou precisar de 8 assinaturas, e vou vincular o piso da categoria ao salário do vereador. Vereador, pode contar com o meu apoio nessa... Eu vou fazer isso, porque aí os políticos que aqui entrarem, Ué, mas eu não posso apresentar um? Então escuta o que eu estou falando. Você pode apresentar 10, eu posso apresentar um. Ué, eu vou fazer isso. Vou fazer essa história. Vereador Marcos Medeiros. Vereador, vossa fala transparece tudo aquilo que é de mais importante no reconhecimento profissional, ou seja, que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Mas, por outro lado, a denúncia que Vossa Excelência faz nesta noite, ocupando a tribuna Laura Milheiro de Freitas, nome de uma mulher, a primeira prefeita da cidade de Nova Friburgo, é muito grave, porque se a Nitcop, que não existe mais, foi ajuizado várias ações contra... Mais de 1.000 ações trabalhistas. Mais de 1.000 ações trabalhistas. Então, não pode o erário público pagar esse dinheiro. Haja vista que quando a prefeita, na época, através de seu ato, no meu modo de entender, um crime que ela cometeu contra a administração pública, isso porque foi no horário eleitoral falar que não tão somente manteria o concurso, como chamaria mais concursados. Eu tenho essa gravação porque eu tenho todos os horários eleitorais gravados. Então, mentiu. Qualquer dia trazer aqui para avivar a memória da população. Ela fala a palavra dessa. Eu não só manterei o concurso, como chamarei mais concursados para participarem da administração pública. E o ato número 2 infelizmente, famigerada gestão dela foi anular o concurso. E ainda tem professora, funcionário público, óbvio que em sua grande maioria não, mas um ou outro tem, que ainda 5 minutos, vereador. Infelizmente, essa aberração que foi a administração de 8 anos da ex-prefeita, que não deixou saudade nenhuma no tempo que passou em nossa administração pública. Então, quero felicitá-lo pelas palavras. Fica claro que Vossa Excelência fala com o coração.
porque, óbvio, Vossa Excelência, fazendo parte da classe de professores, sabe que quando o professor conseguir trabalhar em uma escola e receber sua remuneração para que ele possa dar vida digna aos seus familiares e conforto, com certeza, nesse momento, a nossa sociedade, a educação, o nosso povo irá mudar. Quero felicitá-lo por vossas palavras. Obrigado, vereador Nami. Vereador Jorge Carvalho, muito obrigado pela parte. Eu queria deixar registrado aqui que em 2007, quando foi a prefeita, o governo anterior, o governo do PSB, enviou para essa casa aqui uma autorização do concurso municipal para todos os cargos, inclusive para o magistério. Eu propus, e ali nesse edital ele vinha ali a base salarial de cada categoria. Eu me lembro daquele momento, eu fiz um estudo de impacto de folha, um estudo de arrecadação do município, e fiz uma emenda propondo que o salário base do professor da rede municipal de educação fosse, no mínimo, com 2 salários mínimos, a base salarial. E, por minha surpresa, o vereador Marcelo Verli, naquele momento, ele tinha sido secretário de administração. Ele tinha feito esse estudo também. Ele se levantou na mesma hora, assinou a emenda comigo, pediu para assinar a emenda comigo, e fomos ao embate nessa casa aqui para a gente conseguisse aprovar aquele edital do concurso, sendo que o salário base mínimo do professorado seria 2 salários mínimos. Infelizmente, não conseguimos aprovar naquele momento, naquela casa. Porque foi ordem do governo municipal, do PSB, deixo bem claro aqui, governo passado, que não se aprovasse, porque ele não valorizou a categoria profissional. Eu vejo hoje que o vereador Marcelo Verli, ao ingressar na Secretaria de Educação, talvez está vendo a melhoria que pode ser dada aos funcionários públicos. E o PV Demerval tem visto que talvez aquele momento tinha razão. Porque se nós pensarmos direitinho, nós estamos chegando próximo aos 2 salários mínimos que nós poderíamos dar quando tinha sido nossa proposta. Se o governo passado tivesse colocado naquela emenda que nós propusemos aqui naquela época, eu tenho certeza que o professor hoje não precisava ter esse aumento de R$100, esse é bom, e estaria com a base do salário mínimo de 2 salários mínimos. Eu tenho certeza que até o final do ano que vem, a gente vai conseguir chegar a esse valor. Foi o vereador Jorge Carvalho que falou. Queria eu poder votar um abono de R$1.500. Eu queria voltar aqui, vereador, ao piso salarial de 3 salários mínimos e meio, que eu deixei lá como secretário. Mas não posso fazer isso. Eu não posso criar essa despesa. E não é acrescentar nada ao professor. É devolver o que ele já teve. Essa reflexão que eu chamo a casa, a classe política. É devolver ao profissional o que ele já teve no passado. Isso é que era o mínimo que deveriam ter feito. Quer dizer, feito. os 8 anos, não houve um aumento salarial do Exatamente. não foi valorizado. E eu vejo que se esse governo que passou do PSB tivesse valorizado a educação, hoje, vereador Jorge, podia estar na base de 3 salários mínimos ainda. Poderia era só fazer a manutenção daquilo que era possível. Vereador Isaac Demani. Vereador Jorge Carvalho, infelizmente, Vossa Excelência já disse muito bem, que bom se nós pudéssemos retornar pelo menos naqueles patamares de quando Vossa Excelência muito bem dirigiu a Secretaria de Educação. Eu estive conversando com o secretário de Educação, Marcelo Verli, ele me disse que a proposta original que ele levou ao prefeito eram de R$200, considerando um valor baixo, mas que iam tentar implementar esse valor para os professores e não havia um recurso suficiente para efetuar o pagamento de R$200 de abono. Ele pediu R$150, foi elaborado um novo estudo e não foi possível, e o aumento possível era de R$100. Infelizmente baixo, mas é o que hoje é possível se dar. Então não adiantava, nós queríamos, se pudéssemos dar mais, seria um ótimo, fantástico, porque são merecedores, mas é o que é possível nesse momento. Os dados técnicos apontam para isso, então não adianta nós tentarmos forçar com emendas a esse projeto, colocar um valor exacerbado que não vai caber dentro do orçamento do município. Vereador. Então, parabenizar ao secretário Marcelo Verli, o prefeito Demerval, por estar dando esse abono, que é pouco, mas já são mais R$100 e vamos trabalhar para que se avance mais. Observe, Vossa Excelência, que várias categorias foram atendidas ao longo desse ano. Quantas situações dessas nós fizemos aqui? Se cada prefeito tivesse feito um pouquinho, nós estaríamos numa situação bem melhor. Pois não, vereador Marcos? Essa questão da Nitcop já tem alguma condenação ou não? Já tem, já. O município já está quase 8 milhões de condenação. 8 milhões. Esse dinheiro poderia ser revertido para o aumento dos funcionários da educação? Exatamente. Eu proponho que se reabra essa questão
que já teve nessa casa da CPI com relação à Nitcop, para que se possa averiguar, haja vista que um ato que ela tomou está, com certeza, ferindo e arrombando os cofres públicos. Ela que tem que ser responsabilizada, porque quando assinou sabia que poderia ter consequência. Exatamente. Nós vamos pedir uma certidão, requerer uma certidão nesse sentido, para saber qual é a real situação hoje dessas execuções. Eu concluo dessa forma, parabenizo o prefeito Demerval pelo seu esforço no sentido de, aos poucos, tentar recuperar a questão salarial e funcional do município de Nova Friburgo, a regularização do concurso, o enquadramento, toda essa questão que precisa realmente ser atacada, porque é o funcionário público um patrimônio do município de Nova Friburgo. Concluo, senhor presidente, pedindo voto favorável dos senhores vereadores. Senhores vereadores, após a discussão... Voto nominal? Rapidamente, por favor, senhores vereadores. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, logicamente que favorável, só para aproveitar e justificar que eu fiz um ofício, não quis fazer emenda, até para não atrapalhar o projeto, solicitando ao vereador, e agora secretário de Educação, vereador Marcelo Verli, que não esqueça ou que não deixe de incluir nesse projeto as pessoas que estão cedidas à Secretaria de Educação, porque o projeto não é claro com relação a isso. Como se trata de um abono, e ele não se incorpora, que as pessoas cedidas à Secretaria de Educação, que estão lá trabalhando, também possam fazer jus a esse valor de R$100. Vereador, professor Pierre. Favorável, senhor presidente, com justificativa. Vereador Marcos Medeiros. Não, justificativa, senhor presidente. Desculpa, vereador. Entendo que deveria ser incorporado. É lógico, a gente entende toda a situação do município, mas isso é desrespeito ao plano de cargos e salários, é desrespeito aos aposentados, mas entre nada e alguma coisa, vote-se por alguma coisa. Mas eu só não consigo entender até agora como é que foi esse 100%. Se fosse 100%, hoje o salário seria R$ 1.500. O real de 100%, eu não estou conseguindo entender essa matemática. Mas eu estou feliz por uma questão. Desde 2009, tramita nessa casa o projeto de vinculação do reajuste de todos os políticos, sejam eles vereadores, prefeitos, secretários, ao salário de todos os servidores públicos, não é só do professor, de todos, do guarda municipal, do agente da Altran, do auxiliar de enfermagem, de todo mundo, do auxiliar de educação de creche, os profissionais de apoio da educação também, para todo mundo. Se já tem, e tem parecer favorável da Procuradoria da Casa, e está agarrado na CCJ. Então, eu acho que agora já pode colocar, inclusive, para votar, senhor presidente, que o parecer foi favorável do alto da tribuna a essa causa. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com pequena declaração, no seguinte sentido, que sempre gosto de falar e repetir que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável com uma pequena declaração de voto. Eu acho que o vereador Pierre, o projeto que foi proposto pelo vereador Jorge Carvalho aqui, nós não podemos fixar um subsídio vereador ao limite de gasto do município lá. Servidor público são poderes independentes. Mas a gente pode fixar nosso teto. O nosso projeto é para fixar o teto. E eu vou assinar com o vereador Jorge Carvalho. Vereador Edson Flávio. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, favorável, com uma breve declaração de voto. Existe um ditado popular que diz assim, ó, tente tudo antes de ser tentado a não tentar nada. Eu propus uma emenda pedindo R$200, o governo justificou, a CCJ resolveu rejeitar a emenda que fiz, prerrogativa da CCJ, portanto a emenda não foi nem a discussão, e na emenda que eu fiz eu pedi que de fonte específica pudesse atender aposentados e pensionistas. Tem gente aposentada aí ganhando R$400, R$500 na área de educação e não vai ser contemplado com esse aumento. E o jornal A Voz da Serra, numa entrevista que fez a mim, perguntou se eu votaria favorável, mesmo sendo os 100. Eu falei, voto favorável sim, mas só que eu vou esticar a corda até onde puder. Bom, não deu para conceder os 200, mas a minha proposta ficou, minha posição está marcada com relação a querer um aumento real. E o abono está aí. E outra coisa, não diz na lei que o abono será incorporado ao salário a partir de janeiro. Isso não consta no texto da lei. Tudo bem, é prerrogativa do Executivo, mas eu volto à frase,
tenta tudo antes de ter tentado não tentar nada. Pedi R$200, pedi para incluir aposentados e pensionistas, não consegui, mas a emenda não passou da CCJ, entendo a CCJ por questões constitucionais, analisou, e analisando eu não veio discussão, não vindo discussão, não pude defender. Entretanto, se tiver uma outra oportunidade, apresentarei de novo uma emenda pedindo mais. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto favorável, que eu quero dizer ao professor Pierre, que quando encerrou a legislatura passada, o vencimento do professor tinha realmente, por lei, passado ao valor que Vossa Excelência falou. Só que a prefeita não pagou. Então, os funcionários continuaram recebendo R$ 415. Qual é o dobro de 415? 830, vereador. Então, eu não estou falando no que estava na lei, estou falando no que estava no contra-cheque. Então, daí o dobro. Eu não vou querer ensinar português a Vossa Excelência. Até lhe fiz uma pergunta hoje, em tom de brincadeira, onde estava o sujeito da frase. Né? Mas Concordo. Era brincadeira à parte. Agora, eu não vou querer me meter na seara de Vossa Excelência, brilhante professor de português. Agora, na questão matemática, eu posso não ser melhor do que Vossa Excelência, mas pelo menos igual. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável, senhor presidente, com a pequena declaração, dizer ao vereador Edson Flávio que se dependesse da CCJ, não seria nem 200 vereadores, seria 500, seria 1.000, não depende da CCJ, depende da constitucionalidade. Então, Vossa Excelência tem que entender que a emenda de Vossa Excelência, infelizmente, não foi possível. Não é a CCJ que é culpada disso. Infelizmente, é assim. Favorável, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. Favorável com pequena declaração, senhor presidente. Só bater na tecla aqui de novo. Primeiro, parabenizar a defesa do projeto pelo vereador Jorge Carvalho, mas continuar batendo na tecla que o governo não esqueça a lei que foi aprovada por essa Casa dos aposentados e pensionistas. Né? Houve erro no impacto, e foi o antigo secretário, não foi, sempre jogando uma culpa para o outro. Mas o prefeito Heródoto tinha diminuído, né, os cargos de confiança ano passado. O prefeito voltou para a normalidade. Era só manter, de repente, essa diferença já contribuía no impacto. Se estão lá para colaborar, os secretários não vão reclamar. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Eu queria fazer uma pequena declaração também. Pois não, vereador. Parabenizar o prefeito por essa iniciativa e o secretário de Educação, que eu tenho certeza que a classe vai ficar muito agradecida com a casa, porque algumas pessoas que eu conversei, eles pediram encarecidamente que essa casa aprovasse essa lei, que é pouco, mas o pouco com Deus é muito. Vereador Renato Abirramer. Favorável com pequena declaração, lembrando dos malefícios que a ex-prefeita Saudade Braga fez aos profissionais de educação. Senhores vereadores, portanto, aprovado por unanimidade o projeto de autoria do governo municipal. Não, pois não, rapidamente, por favor. São esclarecimento dos fatos. Em 2008, o plano de cargos e salários foi aprovado e sancionado em dezembro. Ora, não tinha como a prefeita pagar, porque era o último mês do mandato dela. Então, fechou o mês com R$ 739 aprovado o plano de cargos e salários. Então, ela deixou com 739. Se alguém não pagou, foi o governo municipal nessa legislatura no primeiro ano. Tanto é que nós questionamos o ano de 2009 inteiro. Diante disso, foi deixado no governo Saudade Braga R$ 739. Esse era o valor do plano de cargos e salários. Se não houve cumprimento, a culpa não é minha. E quem não cumpriu foi o Poder Executivo atual. Senhores vereadores, vou passar a Vossa Excelência, só lembrando, né, nós começamos tão bem hoje, esse novo momento da Câmara, eu peço aos senhores vereadores que, ao final dos debates, só vou dar a parte dos vereadores se for para convite ou lembrete de alguma coisa. Já falei isso aqui. Vou dar uma palavra rapidamente ao vereador Jorge Carvalho para encerrar, não vou permitir mais a ninguém. Mas lembrando que nós começamos tão bem, vamos continuar na toada, que nós vamos muito bem, obrigado. Rapidamente, por favor. Eu fui extremamente educado com o vereador professor Pierre ao falar a questão da matemática. Eu não quero sair dessa linha de educação. Agora, veja bem, o senhor foi muito feliz no que o senhor falou. A prefeita deu o aumento no último mês do governo, depois de ter ficado 8 anos
e poder dar esse aumento. Aí ela deu o aumento para o outro pagar. Quer dizer, o último contra-cheque que ela emitiu foi de R$ 415, vereador. Eu não sabia que Vossa Excelência já estava encastoado a caminho do PSB na defesa dessa gente. Muito obrigado. Senhores vereadores, portanto, não havendo mais nenhum assunto a tratar, só lembrando, senhores vereadores, que os 4 projetos de veto, na verdade, serão sancionados pelo presidente da Câmara. Senhor presidente, só lembrar que amanhã nós teremos mais uma sessão de oitiva de testemunhas com empresas que virão aqui para depor diante dos membros da CPI. Lembrando que na condição de testemunha. E a sessão é aberta à imprensa, aberta à população. As pessoas têm perguntado na rua se é possível participar. Evidentemente que a Câmara está aberta, as pessoas não podem interferir no processo, mas podem assistir e, sem dúvida, será mais uma sessão tão boa, tão produtiva quanto a anterior. E aproveitar também, senhor presidente, para convidar para a sessão de quinta-feira, onde nós ouviremos aqui uma sessão específica para ouvir os moradores de Olaria, aquela região, Olaria, Cônego, Cascatinha, Bela Vista, no que diz respeito às necessidades da população em razão da tragédia que ocorreu no município no início do ano. Muito obrigado. Vamos dando por encerrado o trabalho desta terceira reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima para dia 11 de agosto, às 17 horas. Não, na verdade é uma sessão específica, né? 18 horas. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima tarde. Ótima. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.